Olá, caros alunos, caras alunas. Vamos começar a fazer um exercício utilizando o programa de construção de banco de dados Access, desenvolvido pela Microsoft. Desta feita, na aula de hoje, nós iremos criar um banco de dados fictício evidentemente, de uma fazenda, né? E no banco de dados de hoje, que vocês podem visualizar no exercício que está disponível para vocês, né, baixarem e fazerem, nós temos duas tabelas, uma tabela de rebanho e uma tabela de funcionário. Por ser um dia de exercício de prática de construção de banco de dados, vamos começar a desenvolver, né, e a criar esse banco de dados a partir das informações, né, que foram necessárias para completarem essas informações da fazenda. Então, como começamos? Escolhemos a opção de um banco de dados em branco e colocamos o nome do banco de dados como o nome do arquivo. E aqui, no enunciado da questão, está sendo solicitado que o nome do banco de dados seja Access, o nome, né, o nome do aluno e o nome do aluno 2.1. E vamos criar esse banco de dados. Ele vai ser criado vazio. Nós vamos começar a sua construção agora, ok? Muito bem. Está aberta aqui a tela de abertura para o início do recebimento de suas construções. Nós vamos começar por construir as tabelas que constituem, cada uma das tabelas, informações necessárias para a inserção de dados. Então, para a primeira tabela, nós temos essa visualização e vamos clicar modo de exibição design. Por quê? Porque todas as vezes que você precisa criar a estrutura de alguma forma no banco de dados, seja tabela, formulário e relatório, você vai precisar do modo design. E agora que nós estamos começando, nós vamos criar a estrutura da tabela. Modo design. O nome desta tabela é T rebanho. E você já coloca aqui, quando abre essa janelinha, você já vai salvar essa tabela com o nome correto. E clica OK. Agora sim, está aberta aqui uma tabela, né, para você compor as suas informações, onde tem o nome do campo que você vai utilizar e o tipo de dado de cada campo que você vai inserir. Aqui, nós já começamos pela chave primária. Como eu falei para vocês, na chave primária, nós, usuários, praticamente não precisamos mexer em nada, porque o próprio programa automaticamente já gera para você e na sua inserção de dados o número correspondente à chave primária já é gerado automaticamente. Nesse caso, eu vou mudar apenas o nome do campo, que vai se chamar, conforme o exercício, código rebanho. Ele é um tipo de dado de numeração automática, porque o próprio programa automaticamente ele já gera um número equivalente a este campo quando você estiver inserindo seus dados. O próximo campo, nome animal, ele vai ser do tipo texto, aqui, ou texto curto. Aqui no banco de dados, o tipo padrão que ele já aparece, ele já oferece para você esse texto curto. Lembrando que se você necessitar mudar o tipo de dados, você clica nessa setinha para baixo e já escolhe o tipo de dados que você quer alterar. Como o nome do animal é um texto mesmo, né, um alfanumérico, quantidade, o próximo campo, quantidade. Quantidade é do tipo número.
Então, eu vou precisar alterar de texto curto, que é o padrão que o Access lhe oferece, clico na setinha para baixo e coloco do tipo numérico, porque o tipo de dados que vai entrar aí são apenas os dígitos de 0 a 9 e a vírgula para a casa decimal. Próximo campo, valor. O valor é do tipo moeda ou unidade monetária, conforme a versão deste programa que você tem instalado no seu computador. E o último campo para essa tabela é localidade. A localidade também é do tipo texto, né, que já aparece aqui no padrão. Aconselhando que, sempre que você terminar de digitar suas informações no banco de dados, seja numa tabela, seja no formulário, seja no relatório, seja inserindo dados na tabela, posicione sempre o cursor após o último dado que você acabou de digitar, ok? Muito bem. Terminamos de completar a tabela, a estrutura da tabela de rebanho, com as informações necessárias fornecidas pelo exercício. E agora o próximo passo vai ser inserir dados nessa tabela. Então, nós vamos aqui para a barra de ferramentas, clico em modo de exibição, setinha para baixo, e vou aqui na opção modo de exibição de folha de dados, que me permite trabalhar e inserir os dados da tabela que eu acabei de criar. Aí, como você mexeu na estrutura inserindo campos, deseja salvar a tabela? Sim, gente. Sempre atualizem, sempre salvem todas as informações que vocês trabalharem. Pronto. Já me abriu aqui a tabela da forma que eu inseri todos os campos dessa tabela. Como eu falei para vocês, a chave primária você nem precisa mexer nela, porque automaticamente o Access já vai criar esse código para você. Só precisa do nome do animal. Vou colocar esmeralda. Pode colocar a seu critério, tá certo? O nome do animal, desculpe. Vaca. Eu tenho uma quantidade de 50 vacas no meu rebanho. Para você passar de um campo para outro, ou você digita a tecla Tab, como eu fiz nesse momento, ou você pode ir direto com o cursor, certo? O valor das minhas vacas, das minhas 50 vacas, digamos, tem um valor de R$1.000, só fictício, certo, gente? Teclo Tab ou eu me posiciono com o mouse. A localidade é em areia. Tem um outro animal, bode. Eu tenho 15 bodes na minha fazenda. E o valor desses bodes é de R$500. E essa fazenda está em Sumé. Nome do animal. Eu tenho búfalo. Eu tenho, digamos, uma quantidade de 10 búfalos na minha fazenda, com o valor total de R$800 na minha fazenda em areia. Eu peço no exercício para você me adicionar pelo menos 3 dados na tabela. Então, o próximo é ovelha. Eu tenho 20 ovelhas num valor de R$400 que está na minha fazenda da cidade de Sumé. Pronto. Terminei de digitar todos os meus animais das minhas fazendas e como eu aconselhei a vocês, posicionem sempre o mouse após o último dado digitado para indicar ao Access que você encerrou a digitação naquele instante de seus dados. Porque se você tivesse permanecido com o cursor aqui no último campo do último registro, o Access iria entender que você não terminou de digitar a localidade do último animal que você estava trabalhando. Então, posicione o mouse sempre após o último dado, o último campo, para indicar que o
ao Access que você terminou de digitar suas informações. Pronto. Digitei a estrutura da minha primeira tabela, inseri os dados da minha primeira tabela. Então, na aula de hoje, nós temos uma próxima tabela, que é a tabela de produto, e eu vou criar a tabela de produto. Agora, vou para o menu principal, a opção Criar, é a terceira palavrinha, gente. Criar. E tem aqui o segundo ícone, eu vou criar uma nova tabela, certo? Dentro do mesmo banco de dados, eu vou criar uma nova tabela. E agora eu vou digitar a estrutura da tabela. O que é que tem a estrutura de uma tabela? Os campos e os tipos de dados. Vamos lá novamente. Modo de exibição, modo design. Como é o nome desta tabela? Funcionários. Ok? Pronto. Agora, a chave primária desta tabela é código funcionário. Aí, o próximo campo, nome funcionário. Ele é texto curto, né? Salário. Gente, texto curto é a mesma coisa de texto, tá bom? O salário é do tipo moeda, então eu preciso vir para cá, setinha para baixo e colocar o tipo moeda. E depois de salário, o endereço do funcionário, que é do tipo texto curto. Por que eu não precisei ir aqui em tipos de dados? Porque eu já sei que o padrão para a criação, o próprio Access coloca, é texto curto. E me posiciono, encerrei os campos dessa tabela e me posiciono abaixo do último campo. E vou inserir pelo menos 3 dados nessa tabela. Modo de exibição design e vou para a folha de dados. Desejo salvar? Sim, porque eu acabei de criar essa estrutura. Então, vou criar alguns funcionários. Maria tem o salário de R$ 1.000 e o endereço. Rua das Flores, número 10. Próximo funcionário, Pedro. Salário, R$ 5.000. Rua da Aurora, número 20. Próximo funcionário, Mariana. Salário, R$ 2.500. Rua da Esperança, número 30. Vocês coloquem a seu critério, fiquem à vontade. Próximo funcionário, João, salário R$ 6.000, Rua da Clareza, número 40. Pronto, terminei os funcionários, me posiciono após o último funcionário para dizer ao Access que eu não tenho mais dados para ser acrescentados e já criei todas as tabelas do meu exercício e inseri dados nestas tabelas do meu banco de dados da Fazenda. Então, agora eu vou criar os formulários e os relatórios de cada uma dessas tabelas, formatá-las, certo? Vou começar, olha, vocês estão vendo que para cada tabela, tudo que você cria, uma série de abas vão ser criadas aqui nesta barra. Então, eu vou voltar para rebanho e vou terminar de criar todas as informações de rebanho, que são formulário e relatório. Clico na aba de rebanho e vou criar o formulário. Olha, veja na barra de ferramentas, tem aqui a primeira opção de criação de formulário. O próprio Access já oferece para você um formulário padrão, né, para você formatar e deixá-lo de forma aprazível, de forma interativa, para você trabalhar com ele e deixar de uma forma melhor para você fornecer, para você mostrar ao seu cliente, para você entregar para a sua secretária continuar trabalhando com ele. Então, vamos mudar a estrutura deste formulário para começar a trabalhar com ele de uma forma melhor. Então, vamos mudar a estrutura, modo de exibição design.
E vamos mudar aqui, ó. Isso aqui é um formulário de rebanho. Formulário de rebanho. O que é que a gente vai fazer? Eu vou mudar a cor desse formulário. Olha, gente, eu volto para fazer os trabalhos de edição, posso voltar aqui para a página inicial ou continuar aqui em formato. Nessas duas opções, existem ícones que possibilitam você mudar e editar o seu formulário e relatório. Eu vou colocar o enunciado da cor preta, certo? E o preenchimento, eu posso mudar aqui com o baldinho aqui, a cor do plano de fundo ou preenchimento de forma. Vou mudar aqui dessa vez e vou colocar esta cor bem clarinha. Colocar negrito. Vou agora formatar o meu formulário. Vejam bem, vocês estão vendo duas áreas. Olha o meu cursor aqui, gente. Ele ficou uma setinha para baixo, não foi? Essa região quer dizer o enunciado do campo. E esta região aqui quer dizer os dados do campo. Na estrutura do seu formulário, eles vão aparecer com o mesmo nome, mas não confundam. Um é o enunciado, quer dizer o que ele significa, o que é que está sendo exibido. E aqui serão os dados, certo? Não esquecendo. Então, para mudar todo o enunciado, eu posiciono em cima, ó, em cima da coluna. Quando o meu mouse estiver essa setinha virada para baixo, eu clico nela, seleciono tudo e posso alterar as cores do meu formulário. Olha só, posso botar também um contorno de forma, né, nesse formulário. E aqui também eu vou alterar todas as cores dos meus dados. Eu vou botar a cor da fonte, eu vou botar aqui essa cor mais vermelha, negrito também, e posso mudar o preenchimento. Ficar uma corzinha, um azulzinho bem clarinho. Não, ficou bem parecido com o de antes. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Se você quiser também, gente, olha, mudar o tamanho, olha como está grande a extensão. Você, desta forma aqui, onde irão aparecer os nomes dos seus animais, você seleciona, pode clicar aqui na última, neste demarcador, neste redimensionador. Tá vendo que tem um pontinho aqui à esquerda? Você clica aqui. Quando o mouse fizer esta configuração, que é uma seta dupla, né? Para os dois lados, você clica e diminui o tamanho das formas. Muito bem, vamos ver como ficou o meu formulário após a formatação. Aí você vem aqui, página inicial, modo de exibição formulário, essa primeira opção aqui. Vocês estão vendo que após a formatação, eu coloquei cores, eu coloquei um diferenciador do que é o enunciado e de quais são os dados, né? Mudei a cor como os dados vão aparecer, porque o Access, ele lhe disponibiliza um formulário padrão. Ele lhe auxilia a dar o primeiro passo na edição de seu formulário, mas cabe a você fazer toda a reestruturação, mudança, edição e melhoramento daquilo que você vai precisar. Gostaria também de destacar a vocês esta linha aqui no canto inferior do seu Access, né, do seu formulário. Vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, registro. Quando você posiciona o mouse, ele já mostra. Este é o primeiro registro que você inseriu os seus dados. É o primeiro de 4. Ele está dizendo que você inseriu 4 dados, né? Aí aqui, essa setinha para a sua direita é o próximo registro, ó, o body. Porque aqui no formulário ele só aparece um registro de cada vez. Ah, professora, cadê os outros animais que eu digitei? Vai aparecer se você for navegar através dessas setas aqui, ó. Próximo registro, búfalo. Próximo registro, ovelha. Vamos mais um? Pronto. O próximo registro você ainda não digitou. Eu posso criar um outro animal, né, gente? Posso criar um outro animal. Ganso. Crio na minha fazenda ganso. Quantos gansos eu tenho? Eu tenho 7 gansos.
Qual o valor desses gansos? São R$ 150, né? Na minha fazenda localizada em Areia. Pronto. Terminei. Já aparece aqui, olha, já tenho 6. Aqui, olha, essas duas setas, ela vai diretamente para o primeiro registro e essa última seta aqui vai para o último registro. Então, é só para lembrar vocês que essa reta aqui, essa barra final do seu formulário, você pode navegar em todos os registros que você digitou e inserir mais registros. Vamos continuar, porque falta criar o relatório da tabela de rebanho. Criar relatório. Muito bem, ele já criou um relatório padrão. Cabe a você alterar e formatar esse relatório. Se você vai formatar, você vai mudar a estrutura. Então, modo de exibição, modo design. Eu dou 2 cliques aqui dentro, ó, dessa região. Isso aqui é um relatório de rebanho. Lembrando que você tem que dizer exatamente o que é isso. Isso aqui é o que? É um relatório, isso não é um formulário. Então, vamos para a página inicial para formatar, colocar cores. Vou colocar essa corzinha aqui, negrito. Vou mudar o sombreamento, certo? Aqui, gente, diferente do formulário que nós criamos, o relatório, ele exibe na mesma página todos os animais e todos os dados que você criou. Por isso que você pode posicionar-se. E aqui está dizendo claramente, ó, tudo isso aqui embaixo trata-se do cabeçalho, do enunciado dos dados que vão aparecer. E aqui está dizendo, isso aqui são os detalhes, ou seja, são os dados, a lista de dados que você inseriu, tá bom? Então, a gente, para mudar tudo de uma vez, ó, coloca o mouse aqui nesta coluna fininha do lado esquerdo e seleciona todo o cabeçalho. Todo o cabeçalho eu vou colocar na fonte da cor preta. Vou colocar em negrito. Eu posso colocar centralizado, lembre-se que nós estamos formatando. E eu vou colocar um sombreamento rosinha, claro. Todos os dados eu vou colocar da cor, digamos, um azul mais escuro, certo? Negrito também. E o sombreamento eu vou botar um azulzinho bem clarinho. Vamos ver se dá certo. Pronto. Então, eu já formatei. Se eu quiser diminuir o tamanho da localidade, ó, eu vou aqui, só o tamanho da caixa, eu vou aqui, na caixa de localidade, diminuo um pouquinho o tamanho do que vai aparecer. Animal também, está muito grande, vou aqui e diminuo um pouquinho. Olha, ele só vai diminuir quando o mouse estiver neste formato de seta dupla, para a esquerda e para a direita. Já terminei a formatação do meu relatório. Vamos ver como foi que ficou, pessoal. Modo de exibição, a primeira opção aqui, ó, modo de exibição de relatório. Aqui já mostra todo o relatório, conforme eu formatei, mudei as cores, etc. E esta última, olha, professora, apareceu aqui esse número aqui, esse valor aqui. Gente, normalmente valores em moeda, dependendo da versão do Access que você estiver utilizando, ele já coloca um totalizador aqui. Eu aconselho a deixar o totalizador. Se você quiser, você pode deletar, uma vez que você está, o relatório é seu, você vai exibir para outras pessoas. Então, se você quiser, você pode deletar, mas eu aconselho a você deixar, porque já é um recurso a mais que o Access está dando para você. Uma outra coisa, pessoal, vou voltar. Ó, o Access possibilita que você coloque um logo aqui, certo? Se você tiver um logo da sua empresa, um logo do seu projeto, ele permite que você coloque aqui. Vamos voltar. Qualquer alteração de formatação, você volta para modo de exibição, design, e coloca aqui, ó. Você pode inserir aqui um objeto, uma cor, uma imagem que você quiser, tá certo? Ó, vou aqui inserir imagem e vou procurar nas minhas imagens aqui o que é que eu vou
qual é que eu vou inserir. Digamos que eu vou inserir essa imagem de um projeto, certo? Ele pode redimensionar, você pode ajustar aqui, ó, clica no botão do lado direito, dimensionar para caber, e você pode diminuir o tamanho da imagem, lógico, né? Pronto, gente, já terminei de formatar e volto para visualizar o meu relatório, que inclusive eu formatei também o totalizador. Agora, estas mesmas formatações, essas mesmas criações, nós vamos fazer para a tabela de funcionários. Voltemos para a aba de funcionários, vamos criar o formulário de funcionários e criar o relatório de funcionários. Vamos clicar na aba de funcionários para formatar também o formulário de funcionários, coloco no modo design e vou dar a mesma estrutura de formatação com o mesmo trabalho que eu fiz para rebanho, ok? Pronto, gente, já utilizei os recursos de formatação, né? Tanto pode ser da página, na opção página inicial, como formato, utilizei os recursos de formatação, negrito, mudei de cor e terminei a formatação do relatório, do formulário de funcionários. Isso aqui é um formulário de funcionários. Vamos ver como ficou, modo de exibição, modo formulário. A mesma coisa, vamos formatar o relatório de funcionários também, agora é relatório, e vamos no modo de exibição, design, para iniciar o processo de formatação. Pronto, pessoal, também formatei o meu relatório de funcionários. Aqui está o quadradinho que ele soma os dados numéricos do salário, vou formatar também, certo? E encerrei a minha formatação. Eu gostaria apenas de lembrar para vocês que tanto em relatório como em formulário, sempre vai aparecer aqui ter funcionários, porque é o próprio Access que está gerando um padrão de relatório para você da tabela que você acabou de criar. Cabe a você editar esta palavra para dizer o que é que realmente se trata, que se trata de um relatório. Vamos mostrar como foi que ficou, que é o modo de exibição de relatório, como foi que ficou a minha formatação. Você pode ficar alterando tantas vezes quanto lhe sejam necessárias. Por exemplo, neste momento eu não gostei dessa cor, né, de sombreamento que eu coloquei aqui no cabeçalho. Vou voltar para o modo de exibição design para mudar esta cor, né? Vou aqui em página inicial para botar uma outra cor de sombreamento. Eu vou colocar a cor verde também, tá certo? E volto para modo de exibição, para mim ficou melhor, tá bom? Agora, terminei, criei as tabelas, inseri os dados, ó, passo 2, inseri os dados, criei os formulários, editei e formatei os formulários, criei os relatórios das minhas duas tabelas, editei e formatei os relatórios, e aqui você vê que para cada tabela eu tenho 2 arquivos, o formulário e relatório. Se eu tenho 2 tabelas, então eu terei 6 arquivos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E, finalmente, vamos salvar todas as informações que eu acabei de criar para o meu banco de dados. Da direita para a esquerda, você pode salvar conforme você quiser. A minha sugestão é salvar da direita para a esquerda para você não esquecer nenhuma alteração que foi feita. Da direita para a esquerda, você clica em cada aba e vem aqui no disquetezinho que está no canto superior esquerdo para salvar. Isso aqui é o que, gente? É um relatório. Então, você bota R, funcionários, porque é o relatório de funcionários. Só lembrando, este íconezinho verde na sua aba significa que é um relatório. Vamos para o formulário. Esse íconezinho, esse quadradinho branco e rosa é um formulário. Vem aqui no canto superior esquerdo e você vai salvar um por um. Isso não é um formulário? Então vamos botar F,
funcionários. Próximo. Olha, íconezinho verde. E também você já botou aqui, né? Relatório de rebanho. Vamos salvar. R, rebanho. Próximo. É um formulário, né, gente? Não só porque você já atualizou, mas também você está vendo o ícone. Branco e rosa é um formulário. F, rebanho. E vamos atualizar, já estão salvos as tabelas, você vai apenas atualizar porque você inseriu dados. Nós temos 2 tabelas, olha aqui pessoal, nós temos 6 arquivos, completando o nosso banco de dados, que agora sim está completo. Terminamos o banco de dados, se você quiser, você pode fechar o arquivo, o Access, e você vai encontrar este banco de dados no diretório de documentos. Aqui, gente, vocês estão vendo, sempre que você precisar, você vai encontrar no seu notebook, né, no seu desktop. O Access ele salva automaticamente em meus documentos. Se você quiser botar em outro diretório mais apropriado, você copia, recorta ou copia e cola para o diretório que você necessitar, tá bom? Então, terminamos a aula de hoje, né? Vamos fechar o Access, encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste software. Bom dia, tenham um bom trabalho e boa sorte.